Olá, muito boa noite a todos vocês que estão conosco na Oração na Janela. Todos esses dias era lá na janela da minha casa, mas o TCL maravilhoso. Se você não assistiu o TCL, você tem que assistir com o pastor Cote que tivemos. E foi aqui na primeira igreja, então ia ficar muito apertado o tempo para chegar lá em casa e armar estrutura aqui para a oração na janela. E nós estamos aqui na janela da Catedral da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Então é uma alegria estar nessa janela. Nós vamos orar nessa janela. Você estará orando em sua janela. E ontem nós tivemos um tempo muito especial e muito significativo. Eu louvo a Deus. E estamos aqui para mais um tempo de oração. Mais um tempo de oração. Deus ouve a oração do seu povo. Se alguém está chegando hoje na oração na janela e não sabe por que é a oração na janela, a oração na janela era alguma coisa que o profeta Daniel fazia. A ideia dele, não é minha. Então, estou copiando a ideia do Daniel. E ele, todos os dias, orava na janela com as mãos em direção a Jerusalém. E é isso que a gente tem feito. Orando e clamando a Deus, buscando a face do Senhor, nesse tempo tão difícil, tão desafiador. E Deus tem respondido às nossas orações. O que se previa para a cidade de Curitiba, Paraná, o Brasil, era algo muito pior. Eu não estou dizendo que não seja difícil, é difícil. Mas Deus tem sido misericordioso, Ele tem ouvido as nossas orações. Ontem, na oração, o Espírito de Deus, eu creio, nos dirigiu a orarmos de maneira diferente. E foi um momento muito profético de oração ontem. Hoje de manhã, quando eu acordei, fui dar uma olhada no que estava acontecendo, e eu li que o novo ministro da Justiça era o doutor André Luiz Mendonça. E eu quero dizer a você que eu fiquei muito feliz com isso. Eu estive em uma reunião, certa vez, com o doutor André, e eu o ouvi falar. E ele recebeu oração. E me impactou muito. E ele é um homem público altamente capacitado, e ele está lá por conta, em primeiro lugar, eu creio, de uma ação divina, em segundo lugar, porque é um homem muito capaz, dedicado, aplicado e digno de estar lá. E ele é um pastor. Ele nunca foi um pastor de tempo integral, mas ele é pastor, é um servo de Deus. Ele não está lá porque é pastor, mas ele é pastor, que honra o nome de Jesus. Eu quero dizer a você que isso me enche de esperança. E ontem nós oramos para que Deus levantasse gente dele e colocasse nas cabeças da nossa nação, nos lugares de decisão e de liderança. E então, quando eu vi isso, na hora eu não me liguei com a oração. Mas depois de um tempo, eu estava ao volante e eu lembrei da oração que nós fizemos com todos vocês. E eu vejo como resposta de oração. Não é só da nossa oração, da oração de muita gente, mas agora eu quero desafiar você a orar pelo nosso novo ministro da Justiça. Eu creio que nós teremos o melhor ministro da Justiça que esse país já viu. Eu creio. Ele vai ser o melhor. Eu creio nisso. Então, vamos cobri-lo de oração. Ele é autoridade. Precisamos orar pelas nossas autoridades. Mas eu quero ler com você o livro do homem que orava na janela, livro do profeta Daniel, capítulo 12. Versículo 2 e versículo 3 diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão,
uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Quando a gente lê Daniel, essas coisas, a impressão que a gente está lendo Novo Testamento, que a gente está lendo Mateus 24, está lendo o pequeno Apocalipse de Marcos, que a gente está lendo o Apocalipse. Ele está falando aqui dos últimos tempos, ele está falando aqui de ressurreição dos mortos, multidões que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Mas o que eu quero colocar o foco é no terceiro versículo. O terceiro versículo está dentro desse contexto, dessas profecias futuras, escatológicas. No entanto, independente dos contextos, existem os princípios divinos que são eternos. E o terceiro versículo tem princípio divino eterno. Ele diz: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Quem é sábio? Sábio é aquele que teme ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe quem é sábio? É quem teme a Deus, quem leva a Deus a sério. E se você teme a Deus, se você o ama, o respeita, se você o leva a sério, sabe, você é sábio. Sábio. E nós precisamos orar pelas nossas autoridades para que Deus lhes dê sabedoria. Para que Deus dê sabedoria aos governantes e aos governados. Para que Deus dê sabedoria aos profissionais da saúde. Para que Deus dê sabedoria aos cientistas. Para que Deus dê sabedoria ao ministro da Economia. Para que Deus dê sabedoria às nossas autoridades, para que Deus dê sabedoria ao nosso presidente, ao nosso governador, seja qual for o estado, ao prefeito, ao secretário de saúde, que Deus lhes dê sabedoria. Eu e você precisamos ter sabedoria para lidar com todas essas situações. Eu e você precisamos de sabedoria para viver esses tempos difíceis. Eu e você precisamos de sabedoria para orar. Orar com sabedoria. E orar com sabedoria envolve orar de acordo com a palavra de Deus. E dizia: aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo o sempre. Conduzem muito à justiça. Quem são aqueles que conduzem muitos à justiça? São aqueles que intercedem e oram a Deus para que o reino de Deus venha e a vontade dele seja feita. O reino de Deus é um reino de justiça. A vontade de Deus é justa. Então, esses que conduzem muitos à justiça, um princípio eterno aqui, são aqueles que oram pela vinda do reino de Deus. São aqueles que intercedem e exercem o seu papel sacerdotal, exercem o seu papel profético. Justiça, orando. Eu tenho orado com vocês que venha o reino de Deus, que o reino dele venha, que a vontade dele seja feita. O reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino de santidade, por isso oramos contra a iniquidade. O reino de Deus é um reino de prosperidade, por isso nós oramos para que Deus intervenha na nossa nação. São aqueles que promovem a justiça. Esses que conduzem muitos à justiça são como estrelas
estrelas, diz a palavra de Deus, e o serão para todo sempre. Nós conduzimos pessoas à justiça quando nós apresentamos Jesus a elas. E elas abrem o coração delas para Jesus, recebem Jesus, então eles recebem a justiça de Cristo sobre elas. O sangue de Jesus as justifica, como nos justificou. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, nós conduzimos muitos à justiça. E essas pessoas, elas brilham diante de Deus. Quem ora por justiça, quem intercede por isso, quem anuncia o Evangelho, quem leva as pessoas a Jesus, e então essas são justificadas por Jesus Cristo, são aqueles que conduzem muitos à justiça e serão como as estrelas para todo o sempre. Eu quero orar agora em teu favor. E depois nós vamos às nossas janelas para orar. Nessa oração de hoje, nós vamos orar por um reino de justiça. Nós vamos orar pelo novo ministro da Justiça. E Deus vai agir em resposta às nossas orações. Quero orar por você. Pai querido, em o nome de Jesus, eu oro agora em favor de cada pessoa que se une a nós na oração da janela. Pai querido, que a tua graça seja sobre eles. Deus, que venha o teu reino sobre a vida deles. Teu reino é um reino de justiça. Que a justificação pelo sangue de Cristo seja uma realidade na vida deles. Deus, que a tua justiça esteja sobre eles. Teu reino é um reino de santidade. Que santidade aconteça na vida de cada uma das pessoas. Teu reino é um reino de equidade, de retidão. Que assim seja na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Deus, teu reino é um reino de bênção, é um reino de prosperidade. Pai, mesmo diante dessas crises, que a prosperidade venha, que a tua glória se manifeste. Eu peço a vinda do teu reino sobre cada um que ora conosco. Deus, e que eles sejam esses instrumentos de justiça, que conduzam outros à justiça, que todos os familiares daqueles que oram conosco sejam conduzidos, meu Deus, a Cristo e à justificação pelo sangue de Cristo Jesus, sendo salvos. Deus, em nome de Jesus, abençoa e usa a vida de cada um. Pai, eu peço que o Senhor supra necessidades, que o Senhor toque o coração dessas pessoas, que o Senhor toque as emoções, que o Senhor toque os relacionamentos, que aqueles que moram sós recebam a tua unção, a tua presença, a tua companhia, aqueles que moram com outros, em família, que a tua bênção seja sobre eles. Que o Senhor responda às orações, que sejam eles curados de toda e qualquer doença e sejam revestidos pelo Senhor. Revestidos com toda a tua armadura, cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Cobertos com o sangue de Jesus. Deus, que os teus anjos estejam com eles, sejam ungidos pelo teu Espírito para orar na janela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos às nossas janelas e oremos ao Senhor. Senhor da glória, em nome de Jesus, nós nos dirigimos às janelas agora para interceder pela nossa terra, interceder por nossas cidades, por nossos estados, por nosso país, por nossos países. Deus, e nós nos colocamos aqui como sacerdotes, que colocam as causas do povo diante de Deus,
que fazem confissão de pecados. Deus, e nós temos reconhecido diante de Ti a pecaminosidade da nossa terra. Deus, nós temos reconhecido diante de Ti e continuamos a reconhecer e Te pedimos, tenha misericórdia de nós. Pedimos perdão por todo o sangue inocente derramado. Deus, nós oramos, meu Deus, confessando o pecado dos abortos, dos assassinatos. Deus, tenha misericórdia e perdoa. Purifica a nossa terra, purifica a cidade de Curitiba, purifica o estado do Paraná dos crimes de sangue, purifica o Brasil dos crimes de sangue. Deus, que o sangue de Jesus cubra o sangue inocente derramado. E que esse tipo de prática cesse em nosso país, cesse em nossa terra, em nome de Jesus Cristo. Pai, que as autoridades tenham consciência de que isso é pecado. Que homens e mulheres tenham consciência de que isso é pecado, que isso é abominável diante de Ti, que isso é assassinato e que não mais pratiquem, antes que se arrependam. Deus, pedimos perdão pelo pecado do sangue inocente derramado, pedimos perdão pela imoralidade sexual, pedimos perdão pela corrupção, pelos roubos, pela mentira, pedimos perdão. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe da imoralidade sexual, das perversões sexuais. Perdoa o pecado que é cometido nos lares, as infidelidades conjugais. Perdoa os pecados das ofensas, perdoa os pecados dos abusos, perdoa os pecados do tráfico de pessoas, de órgãos, perdoa. Perdoa a pedofilia. Deus, tem misericórdia e que essa barbárie cesse em nome de Jesus. Onde pedofilia estiver acontecendo, que isso cesse. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Repreendemos a perversão sexual, a pedofilia. Repreendemos todo o mal em nome de Jesus Cristo. Deus, purifica, perdoa, sara a nossa terra. Deus, perdoa, sara a nossa terra. Em nome de Jesus Cristo, toca o Brasil em toda a sua história e tenha misericórdia de nós. Pai querido, perdoa os pecados dos governados e dos governantes. Pai querido, e pedimos que o Senhor abençoe, dê direção, dê sabedoria, dê orientação às nossas autoridades. As nossas autoridades municipais, os prefeitos, os secretários de saúde. Deus, as autoridades estaduais, oramos em Curitiba pelo nosso prefeito, cada um ora pelo prefeito do seu município. Oramos, meu Deus, no Paraná, pelo nosso governador. Fala com ele, instrui-o como ele deve agir e dá a ele a direção e a ousadia necessária para tomar as decisões corretas. Fala ao coração do secretário da Saúde, do Ministério Público. Deus, em nome de Jesus, intervém. Intervém na nossa cidade, no nosso estado, nas cidades e nos estados representados na oração da janela. Deus, tenha misericórdia. Pai, que as medidas sejam na medida certa. Pai, opera, meu Deus, na vida do nosso presidente, dá ele orientação, dá ele direção, do ministro da Saúde. Em nome de Jesus Cristo, dá toda a orientação. Dá orientação ao ministro da Economia. Deus, em nome de Jesus, opera. Deus, e de maneira singular e especial, na oração na janela de hoje, nós colocamos o ministro André Luiz Mendonça. Nós abençoamos esse homem. Como igreja, nós o abençoamos. E que todo o levante dos instrumentos do inferno contra ele, em nome de Jesus, caia por terra.
todo o levante de toda a instituição de comunicação política que se levanta contra ele, da mídia, em nome de Jesus, que caiam por terra. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos esse homem. Pedimos que o sangue de Jesus o cubra, que ele seja revestido com tua armadura. Tenha sabedoria do alto, tenha discernimento, tenha a ousadia, todo o posicionamento correto, guarda-o, reveste-o com tua armadura, que os teus anjos estejam com ele. Repreendemos todo o mal contra ele, que toda a ferramenta preparada contra ele caia por terra. Unge-o para que ele seja o melhor ministro da justiça que esse país já viu. Deus, ele é teu servo e nós o abençoamos. E oramos para que, sobre a nossa nação, e cada um ora nas nações onde está, oramos para que venha o teu reino sobre o Brasil. Teu reino é um reino de justiça, é um reino de santidade. Toda a estrutura da injustiça seja destruída e toda a estrutura da iniquidade seja derrotada. Em nome de Jesus. Venha o teu reino, que é um reino de santidade, um reino de prosperidade. Deus, intervém na economia da nossa nação. Deus, e que todos aqueles que estão manipulando as coisas para destruir a economia do Brasil, que esses sejam envergonhados e que suas ações sejam frustradas. Todos aqueles que têm interesse no avanço do coronavírus e na morte de pessoas para lucrar politicamente ou economicamente, que eles sejam frustrados. Que o Senhor intervenha e seja contra as ações malignas deles, em nome de Jesus. E como igreja nós abençoamos a nossa terra. Repreendemos o coronavírus, que se afaste de Curitiba, do Paraná, do Brasil, de cada cidade e estado representado, outros países que tem gente orando que assim seja também. Deus, nós queremos vitória. Repreendemos o espírito de morte, o espírito de miséria, as ações do diabo que sejam destruídas, repreendidas, em nome de Jesus. Abençoamos a nossa terra e pedimos, sara a nossa terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.